Graça e paz, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Avançai Mulheres, um programa para edificar a tua vida, a tua família, o teu trabalho e te dar direção. Hoje estou aqui com uma convidada maravilhosa, nossa missionária Aline Assunção, que vai trazer dicas e palavras maravilhosas para a tua vida. Prazer, missionária Aline. Como você está? Como passou a semana? Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Ana. Boa noite. A paz seja com cada um de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma alegria para mim, uma honra também poder fazer parte dessa programação e estar contando um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida com Deus. E é uma alegria também estar aqui com a minha amiga de longas datas, a Ana, a sua família, que tanto tem aí nos abençoado. Então, é uma alegria para mim estar aqui, Ana. Estou disponível aqui para poder hoje trazer uma palavra, trazer algumas orientações para que possa edificar a sua vida, principalmente a sua vida espiritual. Maravilha. Você vê que a missionária Aline, ela carrega uma experiência profunda, né? Ela já veio falando do espiritual, já veio falando da história dela. E não vou deixar de perguntar a primeira coisa. Missionária Aline, como é para você ter um chamado como missionária nos dias de hoje? Como foi a tua história? Conta um pouquinho. Ana, acredito que seja uma história uma trajetória longa, mas a gente vai trazer aqui alguns pontos específicos daquilo que Deus ele fez, faz e tem feito. Quando nós falamos de chamado de Deus para com as mulheres, é algo muito particular. E comigo não foi diferente. Eu tive uma experiência com Jesus. E através dessa experiência, eu pude perceber o quanto eu era útil para Deus, né? Entendendo primeiramente o meu valor enquanto mulher, o meu valor enquanto filha de Deus. Então, ao receber esse chamado, eu entendi que era uma forma de ofertar a Deus e oferecer a Ele, principalmente, Ana, a oferta de ter recebido o dom da vida. Então, eu costumo dizer que toda mulher, ela tem um chamado da parte de Deus. O que a gente observa na atualidade, que muitas mulheres estão perdidas, e elas muitas vezes me procuram perguntando: missionária Aline, como que é ter esse chamado? Como eu consigo entender o meu chamado? E um ponto específico que eu sempre falo com as mulheres: primeira coisa você precisa ter é disposição. A disposição é a forma, é o caminho que Deus vai utilizar para te dar sinais e te mostrar a tua real função, naquilo que você tem capacidade para realizar. Um outro ponto é que muitas mulheres, elas primeiramente se demonstram medrosas, né? Elas se acham, acabam se intitulando, se inferiorizando com relação ao chamado. Então elas acham que não são capazes, elas acham que não têm propriedade, são tímidas, N questões particulares. Mas quando se tem disposição, tudo isso acaba não tendo tanta força, porque o Espírito de Deus e a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos não vem de nós, é dom de Deus. E sem Ele, nada, absolutamente nada pode ser feito. Então, quando você tem disposição, quando você tem um coração grato a Deus, a Bíblia vai dizer que nós somos a oferta agradável ao Senhor. Então, quando você abre o seu coração, então o Senhor ele vai direcionar você a ter a capacidade para atuar sobre aquilo a qual Ele tem um propósito na sua vida. Maravilha, meu Deus. Você anotou aí?
Dicas maravilhosas. Eu queria saber também, missionária Aline, como que você faz para conciliar esse tempo? Dividir com família, trabalho, ministério? Porque a gente vê nos dias de hoje que não é tão fácil assim, né? A gente vê situações de casais sendo destruídos, famílias assim, por conta de discussões familiares. E você, como é que você divide, concilia esse tempo? Ana, nós vivemos uma sociedade muito frenética, muito acelerada, uma sociedade que está indo em um ritmo que a nossa capacidade física e humana muitas vezes não consegue acompanhar. A mulher, ela exerce N funções dentro dessa sociedade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o Senhor, ele diz que ele separou a mulher para ser uma adjuntora. O Senhor separou a mulher para estar sob uma missão. Porque as pessoas às vezes enganam-se com a palavra submissão, achando que é ser superior, e não é. Submissão é estar sob uma missão com alguém. Então, dentro dessa sociedade, desse cenário que nós estamos na atualidade, frenético, que está toda hora cobrando, né, pressionando para que essa mulher sempre esteja sendo perfeita. É dentro dessa sociedade que Deus escolhe eu e você, né, que muitas vezes vem com as nossas fragilidades, viemos com nossas fraquezas, e é sobre isso que o poder de Deus se estabelece. Então, para que essa ética cristã, para que você crie uma vida cristã com Deus, é necessário primeiramente se relacionar com Ele. Então é através desse relacionamento com Deus que você vai obtendo uma disciplina espiritual com a sua vida. Então precisa se criar o hábito, porque a gente já vem de uma cultura que muitas vezes é desorganizada dentro da casa, desorganizada na educação dos filhos, na convivência com esse esposo. Então, a gente precisa quebrar, através de Cristo Jesus, toda essa desorganização, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, né? A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e decência. Então, uma mulher virtuosa, uma mulher que entendeu o seu papel, o seu chamado, principalmente em Deus, ela vai começar em todas as outras áreas ter sabedoria para atuar e como atuar. Então, essa organização da sua vida, essa organização pessoal se dá através de um relacionamento íntimo com Deus. E aí muitas vezes as pessoas perguntam: missionária Aline, como você consegue? Você está aqui, você está ali, você viaja o Brasil, você faz isso, tantas coisas, é faculdade. Eu já cheguei a pregar, Ana, entre manhã, tarde e noite. Nossa. Então, de sair de lugares totalmente distantes para atender a agenda, para fazer uma visita. Na verdade, precisa-se ter uma disciplina. Não é que nós não tenhamos tempo, é que nós não temos o hábito e a disciplina. Quando você começa a criar essa disciplina, a partir de então, você começa então a dar conta de muitas coisas. Maravilha, bacana. Você vê que disciplina, o que ela falou aqui, é o que mais me chamou a atenção, né? Se nós não tivermos disciplina na nossa casa, no nosso hábito ali de levantar cedo, se organizar, como que a gente vai se planejar no dia, porque passa tão rápido e a gente fala: nossa, como que passou tão rápido e eu não fiz nada? Mas se você tiver uma disciplina, se você se organizar, vai dar certo. Pega essas dicas que a missionária Aline está dando aqui. Olha só, aproveitando, missionária Aline, vamos fazer outra pergunta. Qual dica que você dá para essa mulher que perdeu o seu ministério, não sabe mais como voltar? Ela às vezes pregava, dava mentorias, até mesmo dentro da sua casa, e hoje se isola. Que dica, o que você fala para essa mulher? Olha, a primeira coisa, a gente precisa pensar assim: a nossa vida, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito.
Então, nós primeiro precisamos entender que a nossa vida espiritual é a base. Se a nossa vida espiritual está desorganizada, relaxada, distante de Deus, com vínculo relacional com Deus quebrado, todas as outras áreas vai estar enfraquecida. Então, a primeira coisa que nós precisamos identificar, missionária Ana, é a nossa vida espiritual. E na identificação dessa vida espiritual com Deus, desse relacionar com Deus, a gente precisa voltar os nossos olhos para nós. Então é muito difícil hoje, né, nessa sociedade que sempre está nos pressionando e fazendo várias cobranças, e até mesmo dentro da igreja. Exato. Estou dizendo até mesmo dentro da igreja. A gente parar para pensar e entender que eu preciso me perceber. Eu preciso me perceber a forma que eu estou agindo. Eu preciso se perceber as decisões que eu estou tomando. Essas decisões estão baseadas na palavra de Deus ou está sobre a minha vontade? Essas decisões estão baseadas no meu querer ou sobre um direcionamento? Porque muitas vezes a palavra de Deus para nós é não. É fácil aceitar um não? Mas o não, ele também é uma forma de Deus manifestar amor nas nossas vidas. Só que nós estamos tão acostumadas a querer ouvir um sim, a querer ouvir uma resposta positiva, a querer ouvir algo que agrada e afaga o nosso ego, que nós não estamos acostumadas em ouvir um não ou uma correção. Então hoje nós vemos mulheres doentes espiritualmente. E aí quando se está doente espiritualmente, o que você vai conseguir oferecer? Então você precisa passar por um processo de cura, e esse primeiro processo é você com você. Não é A, não é B, não é C. Não é o que fazem com você, não é o que fizeram com você, é o que você está fazendo, é o que você fez, é a decisão que você tomou. É difícil, né? Sim. É difícil quando a gente tem que tirar o olhar do outro e colocar o olhar para nós. Então, eu preciso reconhecer. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não despreza um coração contrito. Então, ao invés da gente sempre estar transferindo a nossa responsabilidade ao outro, e isso é desde o Éden, missionária Ana, né? Não foi eu que comi, foi a mulher que tu me deste. E a mulher, não fui eu, foi a serpente. Então, sempre a gente está transferindo a culpa, a responsabilidade ao outro, e a gente não assume essa responsabilidade. Então, é necessário assumir essa responsabilidade e assumir que precisa de um conserto espiritual. Maravilha! Nossa, eu tô me arrepiando aqui, tô sentindo a presença de Deus poderosamente. Você fica ligado, porque nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Programa Avançai Mulheres. Oferecimento: Print Show e Ageu Brindes. Duas marcas, uma confiança que imprime qualidade. No ar está a força que faz florescer, mulheres que lutam, que sabem vencer. No programa Avançai Mulheres, com Ana Guedes tem a inspiração, a palavra de Deus que toca o nosso coração. Avançai mulheres, erguei a voz com coragem e fé, somos todas nós. Entrevistas que brilham, a verdade a falar, é o amor que nos move, é tempo de avançar. O programa Avançai Mulheres, com Ana Guedes, está no ar. Voltamos! Você tá ligado? Continue aí. Já ativa o sininho para o próximo programa, você já tá ali atento e verificar o vídeo que vai vir para a próxima. Eu quero lembrar aqui para vocês que a missionária Aline, ela foi minha mentora, né? Como que eu posso dizer? Ela foi minha pastora ali, na verdade, né? Ela me ensinou a palavra, como ministério, como seguir, como caminhar, e de longa data essa amizade, gente. E eu queria perguntar para a missionária Aline, como que você, no trabalho, você reage de uma forma assim, espiritual também? Como que você lidar? Às vezes tem pessoas ali ao seu redor
que às vezes não conhece a palavra, não conhece a Jesus, e ali o Espírito Santo te toca muitas das vezes. Como que você reage? Como que você fala para essa pessoa? Ana, é até engraçado dizer, né? Mas assim, até eu costumo dizer que o meu trabalho é um casamento com o meu ministério. Na verdade, eu fui muito cedo para a obra missionária, né? Eu fui para o campo missionário, fiquei ali 2 anos trabalhando com obras sociais ali na tríplice fronteira com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. Fiquei ali em Paraguai, Brasil, Argentina. Então, nós realizávamos alguns trabalhos sociais ali, fazia trabalhos com crianças, levávamos a palavra do Senhor, evangelizávamos, enfim. E a partir dali eu acessei a faculdade. O Senhor me permitiu, me abençoou com uma formação em serviço social. E hoje eu sou assistente social de formação, trabalho há mais de 10 anos na área. É um desafio, porque a palavra de Deus diz que nós somos luz. Né? Vós sois a luz do mundo. Né? Então, como luz, nós precisamos trazer clareza de Cristo às pessoas. Como luz, nós precisamos trazer as pessoas a Cristo. E não há nada melhor do que você ter uma vida que pregue a Cristo. Para além de Bíblia, né? Porque a Bíblia é a nossa fonte inesgotável, mas você é uma testemunha viva. Então, nós sempre devemos lembrar que nós somos uma testemunha de Cristo. Então, quando as pessoas elas vão até você, elas vão observar o teu comportamento, a tua forma de tratar. Elas não sabem da palavra de Deus, elas não conhecem a palavra de Deus. A primeira porta que elas irão acessar é a sua vida. Verdade. Então, é a sua vida que vai demonstrar essa pessoa se ela vai querer ouvir mais de Cristo ou não. O Senhor fala que onde nós andarmos, nós precisamos ser exemplos de Cristo. Sempre. Aline, é fácil? Não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas também não é impossível. Porque quem nos dá essa capacidade é o Senhor. Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz que para o mundo nós somos loucos. Verdade. Né? E tudo se dá, Ana, através de um relacionamento. Compreende? Sim. Então, o chamado é através desse relacionamento. A sabedoria que vem do alto é através dessa oração. Então, por isso que eu digo que é muito importante a mulher, ela ser uma mulher de oração. E uma mulher de oração não é uma mulher religiosa, que vai aos cultos, ora ali, mas em casa age diferente. Não verdadeiramente se entrega. Então, há uma grande diferença. Então, quando você é de verdade, as pessoas também percebem. Quando você carrega Cristo e apresenta Cristo de verdade, as pessoas também vão perceber. Então, é no comportamento. Aconteceu uma situação no seu trabalho. Qual que é a forma que você vai agir? Como você vai conduzir? Há um conflito. Como que você conduz? Há um espírito de fofoca nesse trabalho. Como que você vai agir? Reação. Você vai colocar mais fogo ou você vai ser apaziguadora? Então, tudo depende, né, da sua reação. E essa reação está totalmente ligada àquilo que você aprende nesse relacionar com Deus, o que o Senhor te ensina através da palavra dele, porque agora nós crucificamos para o mundo, né? Estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, se nova criatura somos, precisamos também manifestar uma nova Aline, uma nova mulher. Então, o velho tem que morrer para que o novo possa vir e apresentar Cristo através da sua vida. Não é fácil. Não. Eu trabalho com conflitos complexos, famílias destruídas. Trabalhei já em casas de acolhimento a crianças e adolescentes por mais de 5 anos, né? Crianças na questão da adoção. É desafiador, porque é um ambiente, um cenário que não há mais esperança. E como apresentar Cristo como a esperança? Como dizer que há uma esperança?
Então, nós precisamos todos os dias entender que o nosso trabalho é um propósito de Deus também e uma missão. E eu costumo dizer uma coisa, quando eu chego em qualquer trabalho, eu chego no meu gerente, no meu coordenador, no meu supervisor, eu digo assim para ele: eu não trabalho para você. Primeiramente, eu trabalho para Deus. Porque se eu faço para Deus, eu não vou ter dificuldade de servir o lugar onde estou. Uau. Então, a primeira coisa que eu digo, Ana, eu digo isso para minha gerente: olha, eu estou aqui, mas primeiramente eu trabalho para Deus. Porque se eu errar aqui dentro, os olhos do Senhor estão vendo. Coisa linda. Então, esse nível de maturidade espiritual, isso não vai acontecer comigo. Acontece, minha irmã. Se você abrir o teu coração e você permitir, aí eu volto a dizer, você tem que permitir: eis que estou à porta e bato. Isso aqui não é para ninguém do mundo que não conhece, aqui é para quem conhece. É para a igreja. Eu estou à porta e bato. Se você deixar, eu entrarei e cearei. Então, é esse cear, é essa comunhão de Cristo que ela vai começar a tratar você, moldar você, direcionar você e fazer de você principalmente uma nova criatura. Coisa linda. Meu Deus, é edificante assim saber que nós todos os dias as pessoas olham para a gente e vê como exemplo, né? Não podemos ser somente crentes dentro da igreja, mas na rua, no trabalho, dentro do seu lar. Porque a missionária Aline aqui falando, nós não temos a base somente dentro de casa, mas sim no trabalho, na rua, na igreja, em comunhão ali com as pessoas ao redor. As pessoas olham para você e veem: olha, ali vai uma serva e um servo de Deus. É isso que as pessoas têm que ver em mim e em você. Missionária Aline, conta pra gente um pouquinho como que foi o teu campo de ensinamento, de treinamento, porque essa mulher, gente, ela carrega experiências maravilhosas. Eu estava contando ali com ela ali atrás um pouquinho e falando como que você se arruma tão rápido, né? Que ela falou: meu Deus, eu já estou pronta, já estou arrumada. E eu fiquei parada, eu não entendi isso. Conta pra gente esse segredo. Primeiramente, a base, eu volto a dizer, e às vezes eu posso até ser repetitiva para você, mas não há outra base a não ser o Senhor. Então, por isso que eu costumo dizer, tudo que nós fazemos primeiramente a Deus, né? Tudo que nós fazemos primeiramente a Deus. Segundo, é esforço, hábito. Então, eu fui para um seminário teológico muito cedo, e era em formato de um quartel. Então, a gente tinha horário de levantar, horário para fazer um devocional, horário para arrumar, limpar o seminário, horário de estudo, horário de fazer a obra missionária do evangelismo. Então, era tudo organizado. Tinha horário para tudo. Então, assim, a gente teve mentores, professores, né, que nos orientava, baseado na palavra do Senhor, né? Então, a gente passou por esse processo de disciplina, criamos esse hábito e hoje eu não consigo, né? E aí a palavra de Deus diz, Ana, que a gente não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Não dá para ir para a igreja e deixar os filhos sem comida. Não dá para ir para a igreja e deixar... Porque o primeiro ministério de uma mulher é a sua família. Então, eu vejo muitas mulheres... na ansiedade, eu quero fazer a obra de Deus porque eu sou uma profeta, porque Deus me chamou. Amém, irmã? Deus te chamou. Só que o primeiro ministério pela qual o Senhor te chamou foi para com a sua família. Mas eu não suporto o meu esposo. Então, mas você escolheu, entende? Então, a gente volta ao mesmo ponto. Foi a sua escolha. Então, assim, eu não sou casada, Ana. Verdade. Eu não sou casada. Mas foi a minha escolha ir para missões, foi a minha escolha ter um outro destino. Só que tem mulheres que escolheu. Porque eu escolhi, porque eu era apaixonada, porque eu tinha maturidade. Não importa, você escolheu. Então, a partir do momento que você escolheu, agora você tem que assumir essa responsabilidade. E aí é muito fácil transferir a responsabilidade. É óbvio que existe dentro de um casamento várias questões. Eu não quero acessar isso aqui agora. Mas a mulher, ela precisa compreender isso.
que nós fazemos escolha. Se você vai para uma faculdade, você tem que se comprometer. Se você vai para um trabalho, você está sobre um contrato de trabalho, você está recebendo para tal, você tem que se comprometer. E se você se entrega para a obra de Deus, principalmente, você precisa se comprometer. Então, a gente observa hoje, eu já viajei em muitos lugares, como você sabe, do Brasil, em congressos e festas, as pessoas querem chegar em um culto 8h30 da noite. Para quê? Que vaidade é essa? Se nós recebemos a responsabilidade de levar a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Você tem noção da responsabilidade? Então, quando eu mudo a minha perspectiva espiritual e eu coloco ela em Deus, tudo é outra. Tudo que eu faço nessa terra é diferente. Eu não faço a homens, eu faço a Deus. Eu sou embaixadora de Deus. Então, como embaixadora, chega 8h30 da noite em um culto. Não tem como. Como um embaixador quer chegar na hora da pregação. Isso não é ser embaixador, me perdoe. Isso é fazer a obra relaxadamente, é ser estrelinha de culto. Verdade. E eu não fui chamada para ser estrelinha de culto. A gente coloca a mão na massa. A gente cuida de vidas. A gente lida com almas. E detalhe, almas que eu darei conta ao Senhor. Exato. Então, a responsabilidade, as pessoas parecem que estão perdendo esse temor. Que a obra de Deus, já diz tudo, é obra de Deus. Então, eu não queria por minha vontade, mas não foi escolha minha, foi Ele que escolheu, para ir e fazer a sua vontade. Então, se o Senhor te escolher, Ele vai te capacitar para tal. Porém, há uma responsabilidade da sua parte. E você precisa se comprometer com isso. Show, maravilha. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Fique aí, fica ligado. Já já voltamos. Programa Avançai Mulheres. Oferecimento: Print Show e Ageu Brindes. Duas marcas, uma confiança que imprime qualidade. Avançai mulheres, erguei a voz com coragem e fé. Somos todas nós, entrevistas que brilham, a verdade a falar. É o amor que nos move, é tempo de avançar. O programa Avançai Mulheres, com Ana Guedes, está no ar. Voltamos! Você tá ligada aí? Tá bom, né? Tá gostoso. Vamos para mais perguntas. Vamos aqui dialogar com essa mulher maravilhosa. Missionária Aline, outra pergunta. Responde pra gente. O que você fala para essas mulheres nos dias de hoje que perdeu o seu sonho, que às vezes não tem mais vontade de viajar, perde ali, até mesmo fica com medo, com receio, perde ali vamos dizer assim, o temor ou o fervor, né? Como que faz para voltar esse fervor com o Espírito Santo, esse temor com Deus que foi perdido e hoje está ali se escondendo, não ora mais, não jejua mais? Isso é preocupante nos dias de hoje. Ana, eu tenho uma única palavra: arrependimento. Caminho do arrependimento sempre será o caminho do retorno. A palavra do Senhor Deus diz em 2 Crônicas que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, sararei a sua terra. Então, o caminho do arrependimento, minha irmã, é o caminho pela qual o Senhor te convida a retornar. É o caminho do arrependimento. Perfeito, maravilha. Nesse longo de tempo que você tem viajado, que você tem feito as missões, tem aparecido pretendentes, pessoas ali querendo, olha, eu gostei de você, Aline, me passa seu contato. Como que você tem reagido, mulher? Conta esse segredo aqui. É engraçado porque tem pessoas que ficam até indignadas, né? E chega a brincar. Missionária, você viaja tanto, e por que isso? E por que não casou ainda? E tal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
tudo na nossa vida e até as pessoas que Deus coloca no nosso caminho é um propósito. Exato. Deus não une pessoas só para unir. Deus une pessoas para um propósito. Na minha primeira etapa, posso dizer assim, com Deus, eu ainda precisava ser tratada. Eu precisava ter uma certa maturidade por conta do peso do meu chamado, a responsabilidade do chamado. Por mais que eu quisesse, Ana, ter um companheiro, um parceiro, que é o sonho de toda mulher ter, eu priorizei a vontade de Deus. Em momento algum eu me arrependo disso. Faltou-lhe oportunidade, Aline? Não faltou oportunidade. Mas a vontade de Deus sempre esteve acima da minha. Talvez hoje, se eu tivesse tomado uma decisão baseada sobre o meu sentir, sobre as minhas carências, sobre as minhas necessidades fisiológicas, talvez eu não teria sustentado um casamento. Verdade. Hoje, quando eu olho para trás, Ana, eu percebo que a Aline de hoje é totalmente diferente da Aline de 20 anos atrás, quando aceitou Jesus. Então, hoje eu percebo e agradeço a Deus, porque Ele quis comigo. Eu não estou dizendo que é com você, irmã, porque uma da maior instituição da alegria, né, do Senhor é a formação de uma família. Mas no meu caso em específico, hoje eu agradeço a Deus, porque tive alguns livramentos também. Então, obedecer a um chamado, muitos não compreendem. Às vezes até fica indignado, família, parentes, amigos. Mas como? Você está escolhendo demais. Não é isso. Existe um chamado que não é do outro, é seu. E o outro não vai compreender. Então, hoje, eu entendo que o casamento ele é um propósito de Deus. E no meu caso, sempre foi. Então, no meu caso, é algo que precisa ser estabelecido por Deus para cumprimento. Não é algo que é baseado sobre uma paixonite, sobre algo romântico, né? E aí eu volto a pergunta para as mulheres aqui: o romantismo sustentou o teu casamento? Nossa. Né? Então, amar é uma decisão. Amar é uma decisão séria e consciente. E nós aprendemos diferente. Verdade. Só que a Bíblia nos ensina que Isaac, por exemplo, casou com mais de 40 anos. E por que nunca a nossa cultura ensinou isso aos nossos jovens? Não é impossível, né? Exato. Então, o casamento não é baseado na necessidade sexual, não é baseado na necessidade de carência, de paixão, nada disso. Todos os casamentos que nascem e desenvolvem baseado nisso são casamentos frágeis, que estão suscetíveis a ser destruídos. Mas que com a graça de Deus, quando se é estabelecido no Senhor, né? Dentro da vontade de Deus, continua. Mas a gente precisa entender que essa união de pessoas é um propósito, não é um sentimento. Então, estou aí, aguardando a minha promessa. Olha aí. No tempo oportuno do Senhor. E sei, né, que Deus, Ele tem o melhor sempre. Mas a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus. E as suas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se é para acrescentar na minha vida, acrescentar no ministério e para a glória de Deus, amém, Jesus. Olha aí. E a Aline falando isso, me chamou a atenção. Nos dias de hoje, tem muitas mulheres que vivem aprisionadas, Aline. Elas não servem mais ao ministério, às vezes não cuidam mais dos filhos, às vezes até abandonam ali os filhos por conta de homens, conta de maridos, que pessoas que ali maltratam, humilham. E mesmo assim, pessoas que falam, olha, que escolha que eu fiz? Será que elas param para pensar e falam, olha, essa escolha eu fiz errado e se arrepende? Isso me chamou muita atenção agora, porque temos vivido assim situações e pessoas chamando a gente, falando, Ana, ore pelo meu casamento, eu não estou me sentindo bem, meu marido está me traindo, meu marido não dá atenção dentro do meu lar, passa 2 dias viajando. Isso é muito triste, Aline. Porque nessa situação, o que fazer, né? Ana, eu trabalho há mais de 10 anos com mulheres, né? Aconselhando, pregando as mulheres, baseado na palavra de Deus.
Uma das coisas que eu sempre digo às mulheres, né, comece do princípio. Comece fazendo uma análise da sua vida, do princípio. Né? É preciso começar. Existem vários casos. Hoje eu trabalho também com mediação de família na minha área profissional, né? Faço mediação de conflitos. E a mulher é que hoje não há tempo hábil, né, para a gente entrar nesse assunto. Mas a gente trabalha com várias mulheres com traumas. E aí quando você vai na identificação, é sempre a mesma coisa. Houve uma decisão por falta de. Houve uma decisão de se relacionar porque teve uma gravidez indesejada. Houve uma decisão de se relacionar porque sentia falta de um amor paterno. Então, todas as decisões que a gente vai analisando, identificando, a gente observa que está sempre relacionada à falta de algo. E aí eu volto a dizer, todo homem, toda mulher tem um vazio que só Jesus pode preencher. Não é o homem que vai preencher, não é o filho que vai preencher. Então, quando essa mulher, enquanto ela não se completar em Deus, sempre vai estar lhe faltando algo. Precisa haver uma completude. Ela precisa se completar primeiramente com o amor de Deus, para que todas as outras coisas sejam preenchidas. Exatamente. Verdade. Coisa linda. Maravilha, missionária Aline. O que tem me despertado também é que nos dias de hoje, as mulheres elas não se dão valor, elas não cuidam de si mais. Eu vejo aqui a missionária Aline toda linda, perfumada, ela passou hoje, ela falou, Ana, eu tô aqui toda chique. E ela sempre tem andado assim, né? E muitas vezes as mulheres hoje, elas não se cuidam, não passam batom, não passam o melhor perfume, não compram a melhor roupa, porque elas acham que elas não merecem. Missionária Aline, o que você acha disso? Eu acho que... Ana, a alma já está ferida. Né? A alma já está ferida. O externo só reflete aquilo que já está no interno. Né? Muitas vezes é o que eu costumo dizer, a gente só oferece o que a gente tem. Mulheres feridas ferem mulheres. Mulheres feridas competem com outras mulheres. Mulheres feridas não conseguem enxergar a sua identidade. Porque nós temos uma identidade em Cristo. Então, as mulheres, elas precisam primeiro... E aí a gente volta ao ponto novamente inicial. Voltar e se perceber, entender quem é essa mulher em Deus e buscar a sua identidade. Você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa se comparar a ninguém. Então, por vezes, é porque eu sempre fui também uma mulher muito posicionada sobre os meus gostos, sobre o que eu quero. E eu acho que por isso que Deus me chama, Ana. Então, quando Deus fala assim, Aline, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra, eu fui a louca e fui. Né? Eu estava trabalhando no computador, eu recebi um e-mail da proposta de ir para um seminário, estou deixando o emprego, estou deixando tudo, estou indo. Mas eu não fui numa decisão baseada na minha emoção. Eu fui numa decisão baseada sobre o que Deus já vinha falando comigo. Então, para mim tomar a decisão, eu preciso ter muito essa convicção em Deus, eu tenho muito essa intimidade com o Senhor. E eu sei quando é Ele que está falando, pela intimidade que eu estabeleci com Ele. Então, a gente precisa ser posicionada, não ser influenciável. Nós viemos aqui para influenciar, nós somos mulheres de Deus para influenciar. E como eu influencio? Eu influencio de forma positiva. Você sabia, Ana, a mulher ela tem um poder muito grande de manipular. Só que essa manipulação, ela pode ser usada para o bem ou como para o mal. Então você vê uma Jezabel manipulando para a destruição, mas você vê uma Esther manipulando para a construção. Para a vida. Aí. Então, o poder da mulher, quando é usado de forma divina, ele transforma. Ele estabelece casas, reinos. Ele estabelece reis.
Olha A só. mulher tem o poder de gerar vida, de construir vida, de estabelecer Verdade. reinos pelo seu poder. Então, quando ela sabe disso em Cristo, em Deus, ela destrói com o inferno. O inferno não prevalece Não diante prevalece. dela. A casa dela é uma casa a qual vai servir como exemplo. Verdade. Mas ela precisa buscar em Deus. E esse buscar é morrendo para a carnalidade e vivendo para a plena vontade de Deus. Coisa linda. Glória a Deus. Estou me arrepiando aqui da presença de Deus e já estamos chegando ao final, mas eu queria que a missionária Aline, ela deixasse uma palavra, um versículo nesta noite. Olha, eu queria deixar aqui, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada Exato. de 2 gumes que penetra na nossa alma e ela é apta para discernir as intenções dos nossos corações. E eu quero deixar uma palavra às mulheres que está em Isaías, no capítulo 41. Isaías 41. Vamos 41, lá. Tá com versículo sua Bíblia? 9. Vai abrindo aí. Que diz assim, ó. Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Esse versículo, ele vai falar da identidade. Deus estabelecendo uma identidade sobre o povo dele. E aqui Deus estabelece uma identidade de servo sobre essa nação. E após Deus estabelecer essa identidade, ele também garante a assistência desse povo. Meu Deus. Deus, ele não te dá só uma identidade, mulher, ele também garante a assistência. Então, quando o profeta está dizendo aqui ao povo de Israel, por intermédio da palavra do Senhor, ele está dizendo, vocês são servos, escolhido, povo separado e escolhido. Então, a primeira identidade que Deus estabelece sobre você é escolhida. Segundo, serva. E terceiro, amiga. Meu Deus. Então, escolhida porque não foi você que escolheu o Senhor, mas foi Ele que te escolheu. Serva porque a sua vida, ela é uma oferta agradável a Deus. Então, a sua vida é uma obra a qual é útil para glorificar o nome do Senhor. E terceiro, amiga, porque só amiga tem intimidade. Olha só. Amiga são revelados os segredos. Íntimos. E a assistência é que quando essa escolhida, serva e amiga faltar a provisão financeira, é ele que sustenta. Quando te faltar força na sua fraqueza, ele envia a tua força. Aleluia. Quando te faltar pessoas para te ajudar, o próprio Deus enviará anjos ao teu favor. Glória Então, a Deus. como eu não compreendo ainda esse tamanho amor. Então, o amor de Deus, ele está acima de todas as coisas. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Compreendes esse amor? Quando você compreender todas as demais áreas da sua vida, vai ser completas em Deus. Glória a Deus. Não é que não vai ter dificuldade. Verdade. Sempre. Mas com Jesus no barco, com Ele conduzindo, sempre vai ter uma palavra de direção. Aleluia. Glória a Deus. Já chegamos ao final. Um programa abençoado, edificando a tua vida. Quero deixar aqui o Instagram da missionária Aline. Aí, glória a Deus. @Aline Assunção Oficial. Glória a Deus. No próximo programa, vamos ter também uma abençoada aqui.
e você não pode perder. Já compartilha, já manda para o seu vizinho, para sua amiga do trabalho, amigo do trabalho. Já convida todo mundo para assistir, porque vai ser uma bênção. Às 21 horas, coloca o sininho que você vai receber a palavra de Deus. Fica com Deus, tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. No ar está a força que faz florescer, mulheres que lutam e sabem vencer. No programa Avançai Mulheres, com Ana Guedes tem a inspiração. A palavra de Deus que toca o nosso coração. Avançai mulheres, erguei a voz com coragem e fé, somos todas nós. Entrevistas que brilham, a verdade a falar. É o amor que nos move, é tempo de avançar. O programa Avançai Mulheres, com Ana Guedes, está no ar.